boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Eu sou Grilo Falante, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikebus. E esta é uma live feita tanto pelo Facebook quanto pelo Instagram, que depois vai ser publicada no meu canal do YouTube Papo com Grilo. Bom, para aqueles que não sabem, o objetivo dessas lives que eu faço é falar sobre a história do Brasil contextualizada na história da capoeira, né? E nos últimos vídeos a gente tem conversado sobre a abolição da escravatura, o processo que vai culminar na abolição da escravatura. A gente ainda não chegou lá e vai demorar um tempinho para chegar até a Lei Áurea, né? Então a gente já conversou sobre o início da história dessa discussão sobre a abolição em si, né? E que eu vou recontar aqui de novo, porque, enfim, nada disso faz sentido se não ficar repetindo essa parte inicial. E, bom, para quem não assistiu nenhum dos outros vídeos vai entender o porquê. E quem ainda não entendeu, vai entender dessa vez, né? Enfim, depois disso, de contar um pouco sobre a construção desse movimento abolicionista, antes da abolição do tráfico negreiro, porque, enfim, luta contra a escravidão existe aqui no Brasil desde talvez assim 1530, quando vieram os primeiros negros escravizados, né? Mas antes disso também dá para botar para antes disso, afinal de contas as capitanias hereditárias foram todas destruídas por ataques indígenas. Não, tô viajando agora, né? Capitania hereditária antes de 1530 é osso, né? Mas enfim, se bobear antes disso mesmo, porque o bacharel de Cananéia, né? Tá aqui desde 1498 escravizando indígena, né? Então, assim, pode ter certeza que resistência contra a escravidão tem desde essa época aí, desde antes de Brasil ser Brasil, né? Então, mas não começamos desse... Não, na verdade, tecnicamente começamos, mas dando foco para isso, não começamos desse ponto, né? Falamos da revolta do Vintém, falamos do Barão de Mauá, da Revolução Haitiana, da Carta dos Presos da Casa de Correção, e aí entramos nas leis que proibiram o tráfico de escravos, né? A primeira, que era a lei para inglês ver, que era literalmente para inglês ver, essa expressão eu já disse aqui, foi criada, surgiu por causa dessa lei, que essa primeira proibição, e depois a lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Enfim, aí falamos sobre a construção do movimento de politicagem abolicionista, né? Porque é aquilo, política, eu já disse aqui mais de uma vez, política é tudo aquilo que tem importância para a polis, para a cidade. Política é um conceito grego. Então, tudo aquilo que é uma discussão que impacta na vida do cidadão, tá certo que cidadão grego não é bem um termo muito amplo, né? É mais uma panelinha, né? Do que realmente um representativo de todas as pessoas que moravam lá nas cidades gregas, né? Mas tudo bem, né? Tudo aquilo que impacta na vida do cidadão. Então, é muito difícil algo não ser política, né? E a abolição, a luta contra a escravidão, ela é e sempre foi uma questão política, né? No sentido o grego da palavra. Agora, a partir da proibição do tráfico de escravos, a gente começa a ter um movimento, então, assim, mais com essa ideia da politicagem, que é essa política que a gente tem, essa ideia de política que a gente tem hoje em dia, né?
que não necessariamente é feita por idiotas, ou seja, a pessoa que se importa com o bem-estar comum, com o bem-estar social, porque sabe que aquilo que é de interesse político, aquilo que é de interesse da cidade, é de interesse dele próprio, porque afinal de contas impacta na vida dele. Então, um idiota é a pessoa que busca o bem-estar, não apenas dela, mas de toda a sociedade em que vive. E, em compensação, quando a gente fala de politicagem, muitas vezes a gente está falando também, além dos idiotas, a gente está falando de uma política feita por idiotas, por pessoas que não estão nem aí para a população em geral, né? Também, dois conceitos gregos, tá? Então, enfim, a lista de idiotas da história do Brasil é bem extensa, com muitos exemplos recentes, que se tudo correr bem, vai parar tudo na cadeia, né? Estamos aqui na torcida, mas enfim, apesar dos idiotas dessa história, a gente teve aí a promulgação da Lei do Ventre Livre em 1871, e que é o ponto central da discussão do tema de hoje, que é a próxima das três grandes leis abolicionistas antes da Lei Áurea. Né? Os abolicionistas tiveram vários projetos de leis antes da Eusébio de Queiroz, Ventre Livre, e a de hoje, que é a dos sexagenários. Né? Muitas foram discutidas, algumas aprovadas, a maioria engavetada. Né? Mas quando se fala da questão do processo de libertação, não de melhoria de vida, mas o processo de libertação em si, ele é resumido mais ou menos em quatro leis, né? Que, enfim, teve outras. Teve lei proibindo o leilão de escravo. Teve lei que retirava a pena de morte para escravo que matava senhor de escravo. Afinal de contas, se começasse se matasse os escravos, ia ter menos gente para trabalhar, né? Ia ter menos escravos no Brasil, e isso não podia acontecer. Que gera, inclusive, histórias engraçadas de escravos muito nacionalistas, que matavam seu senhor de engenho porque queriam servir ao Brasil, né? Virava escravo da nação, né? Então, enfim, gente, porque o que acontece? Para começo de conversa, né? Quando a gente fala assim de idiotas, porque quando a gente fala de abolição da escravatura, a gente está falando de idiotas versus idiotas. E quando a gente fala de idiotas, uma coisa que é muito engraçada de perceber, e que não tem nada a ver com a atualidade, né? É que os abolicionistas foram acusados de comunistas. Né? Os abolicionistas eram chamados de comunistas, a lei do ventre livre era chamada de projeto comunista, pelas idiotas, as pessoas que eram contrárias e que não se importavam com o bem-estar social, né? Com o bem-estar do outro. Então, a gente vai ter, inclusive, a lei do ventre livre sendo chamada aí de projeto comunista. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, né? O que acontece? Nos debates de 1871, né, da lei do ventre livre, vai ter um senador contrário a essa lei que vai propor que no lugar dela se marcasse uma data definitiva para a abolição da escravidão. Né? E aí ele falou que uma data boa seria 1900. Ou seja, quando a maior parte dos fazendeiros não ia estar vivo, ia ser problema dos herdeiros, eles não precisavam se preocupar com isso. E o Nabuco de Araújo, a favor da lei do ventre livre, vai dizer o seguinte: eu não sou contrário à ideia do prazo, não como substitutiva da ideia do projeto, ou seja, da lei do ventre livre, mas como complementar dela. Depois de algumas décadas, ainda poderá haver escravidão, né? Ia ter escravidão até depois de 1930, se dependesse dessa lei. Mas a escravidão quase morta, a escravidão desfalecida pelos muitos nascimentos livres e pelos muitos óbitos, consistindo a escravidão pela maior parte em velhos, não se dará o perigo que se daria hoje com a emancipação simultânea e imediata, né? Porque isso é uma coisa importante deixar claro. Nabuco de Araújo, que era abolicionista,
um dos grandes nomes do movimento abolicionista, era contrário a uma rebelião escrava que conseguisse fazer a abolição, né? Do jeito que os escravos lutaram para conseguir desde sempre. Era contrário à abolição imediata pela Lei Áurea, né? Porque, enfim, e aí aquilo que eu tô dizendo desde o primeiro desses vídeos, né? Essa ideia de que a Lei Áurea é resultado de lutas da militância de abolicionistas como Nabuco de Araújo, que acordaram um dia e perceberam que ter escravos era uma coisa ruim, que não devia ser feito, é a maior ilusão de todas. Quem fez a abolição foram os próprios escravizados, que nunca aceitaram a condição a que estavam submetidos. Então, assim, a lei, todas essas leis vão ser conseguidas graças à pressão dos escravos, e tudo começa com a Revolução Haitiana, porque a Revolução Haitiana é um momento em que o que era só uma mera ilusão, um sonho que essa gente inferior tinha, de que um dia ia conseguir se rebelar e iria matar todo mundo, né? E que deixava os senhores dormindo de olho aberto, com medo de dormir e nunca mais acordar, né? Mas que era isso, era um sonho, né? É que nem a ideia de que do pobre, de que se ele se esforçar muito vai virar rico, né? É o tipo de coisa que não vai acontecer, né? E aí, de repente, a gente tem a Revolução Haitiana. E a Revolução Haitiana matou todo mundo que era branco, todo mundo que era dono de escravo, e conseguiu a independência do Haiti. E, como eu já disse no vídeo, acho que passado, não sei quantos vídeos eu levei para falar da lei do ventre livre, né? Mas deve ter sido ano passado. Revolução Haitiana, que é de 1790 e tanto, ainda ecoava nessa época. Ela nunca parou de ecoar no Brasil e em toda a América. Inclusive, ela é citada diretamente nos discursos para promulgar a lei do ventre livre, né? E bom, é nessa frase que eu trouxe do Nabuco de Araújo, né, falando de uma escravidão quase morta, é que entra a ideia da lei dos sexagenários. Porque essa lei, ela é uma lei canalha, como vocês vão ver aqui, que nem a lei do ventre livre era, né? Mas ela foi uma lei muito importante, né? E que acaba sendo subestimada. E é subestimada por motivos muito justos, sendo sincero, né? Subestimada no papel da aprovação da Lei Áurea em mais de um sentido, inclusive, né? E o que eu vou explicar, né? Bom, o que acontece? Em 15 de julho de 1884, vem exatamente isso, que a gente teria aí muitos nascimentos livres e esses escravizados velhos iriam ser os últimos restantes, os últimos resquícios da escravidão. Se não conseguissem aprovar uma lei áurea, então eles iriam aprovar essa lei dos sexagenários, até porque é aquilo, o escravo velho não vai render tanto trabalho. Daí conseguiriam argumentar a existência dessa lei, conseguiriam fazer ela provar, porque ela teoricamente teria uma importância menor, né? Então isso seria mais um acelerador aí para a abolição. Bom, em 15 de julho de 1884, o deputado Rodolfo Dantas, do Partido Liberal, vai apresentar o projeto de lei número 48, que determinava a liberdade de escravos com 60 anos ou mais. Só que é aí que tá a pegadinha do negócio. Por omissão de matrícula, né, que é o registro legal que o proprietário tem que fazer, por fundo de emancipação ou por transgressão de domicílio, ou seja, quando o escravo era levado de uma província a outra sem autorização, né? E
dos pontos fundamentais desse projeto é que ele estabeleceu o valor da alforria, porque até então se discutia quanto é que um escravo valia, né? Então acontecia muitas vezes do escravo trabalhar, ganhar o dinheiro suado dele e pagar a alforria como combinado, e o patrão não aceitar porque, não, é que o seu preço subiu, tem que trabalhar mais, né? Esse tipo de palhaçada acontecia muito, né? E o projeto Dantas vai causar uma grande confusão justamente por causa da indenização dos proprietários. Como se 60 anos de trabalho forçado não fosse suficiente para pagar os custos, né? É uma coisa impressionante, porque isso é uma das coisas que eu acho mais absurdas quando a gente tá falando dessa gentalha. É porque é uma gente mentirosa, além de tudo, né? A coisa que mais argumentava é que teve o custo de comprar o escravo, teve o custo de alimentar, de dar roupa, de dar comida, de dar água, teve o custo de tanta coisa que, sinceramente, fica parecendo que eles estão no prejuízo e que o escravo trabalhar, forçado a ser torturado, ou comer o pão que o diabo amassou, é simplesmente para pagar os custos que já tinham, não dá lucro nenhum, né? Então, assim, é uma gente canalha ao extremo, né? Só que o que é o mais absurdo de tudo é que esse argumento foi dito tanto pelos conservadores quanto pelos liberais, né? E é aquilo que na construção do movimento abolicionista a gente vai ter conservador indo pro Partido Liberal porque entendeu que era melhor ter o controle da abolição do que se deixasse o povo fazer como queria. Gente que pensava como Nabucco de Araújo, né? E teve a ala liberal que se radicalizou e virou abolicionista a favor da Lei Áurea, né? E, enfim, então, é aquilo, no final das contas, verdade seja dita, nada tão conservador quanto um liberal no poder e nada tão liberal quanto conservador no poder. Em outras palavras, política é tudo igual. Isso a gente sabe, não precisa ser muito genial para perceber isso, né? Então, no mesmo dia, a confusão é tão grande que no mesmo dia o Moreira Barros, que era presidente da Câmara, pediu demissão, né? Daí você já vê a confusão que foi. E a confusão vai seguindo até setembro de 1884. O imperador vai dissolver a Câmara, novas eleições vão ser convocadas. E é aquilo, né, gente? É o momento, então, que a capoeira entra na história, porque não pode deixar de ter capoeira, né? A capoeira aí, como já conversamos aqui mais de uma vez, ela sempre está presente aí nesse momento das eleições, né? A capoeira, ela vai aí ser o braço armado tanto do Partido Conservador quanto do Partido Liberal para manipular a torta e a direito as eleições. Então, aí com as maltas Guaiamu e Nagoa. Então, gente, em agosto de 1885, o senador conservador João Maurício Vanderlei, que é o babaca do Barão de Cotegipe, vai assumir a presidência do Conselho de Ministros, vai passar a negociar com a Câmara um novo projeto, né? As negociações vão culminar no projeto Saraiva Cotegipe, que foi feito aí pelo conservador José Antônio Saraiva, e que vai, além de determinar que o escravo devia pagar a própria indenização, vai aumentar os valores da indenização, é claro, e aí que o negócio começa a ficar ainda mais canalha mesmo, né? Mais mau caráter do que já era, né? Porque vai obrigar o escravo a trabalhar por 3 anos ou até os 65 anos, vai determinar que o liberto não poderia se mudar do município por 5 anos e, se fizesse sem prévia autorização, era preso como vagabundo e posto em trabalho forçado. E também ocorreria isso de ser preso e posto em trabalho forçado se o liberto fosse um desocupado. Ou seja, se o cara não conseguisse emprego, era posto para trabalhar de escravo de novo. Né? E várias outras disposições aí que vão beneficiar os proprietários e vão garantir o controle dos libertos, né? E tudo com base em argumento racista, né? Óbvio. Se eles tiverem liberdade total, não vão querer mais trabalhar, vão virar vadios e vai ser um problema pra gente de bem, né? Esse tipo de argumento racista que tem até hoje, se bobear, né? E, enfim, mas essa coisa aí eu quero conversar mais pra frente, quando for falar do pós-abolição, né?
Enfim. E aí o projeto Saravia Cotegipe, a lei de sexagenários, vai ser enfim aprovada pelo Senado em 25 de setembro de 1885, vai ser promulgada pelo imperador 3 dias depois, né? E essa lei ela vai ser muito importante porque se de um lado ela serviu sim para os conservadores conseguirem adiar a abolição, né? Porque a vida desse povo foi adiar a abolição, né? Ela serviu para dar mais ânimo para os abolicionistas, né? E aí vai ser nesse momento, a partir dessa lei dos sexagenários, que a capoeira vai entrar em massa na história da abolição. Não do jeito que provavelmente você está esperando, infelizmente, né? Mas, enfim, é a partir desse momento que ela vai entrar. E aí, por acaso, só vou mencionar que essa desenho aqui, que representava justamente essa situação política, né? É um cara, não anotei o nome dele também, interessa, né? Nome de político. Se fosse capoeira interessava, mas não é capoeira, então não interessa, né? Puxando dois bois, né, que estão querendo dar essa ladeira abaixo, levar o povo em tudo com eles, né? E esses dois bois estavam nomeados da seguinte forma: Partido Conservador, né? Então, um desenho aí de 24 de março de 1885, né? Conservadores querendo levar tudo ladeira abaixo. Qualquer semelhança com a atualidade também é mera coincidência, né? Enfim, imagina que esse tipo de coisa iria se repetir ou simplesmente nunca teria parado, né, na história. É óbvio que não, né? Então, gente, era isso que eu queria conversar com vocês hoje, né? Falar um pouquinho dessa lei dos sexagenários, que, como vocês podem ver, tem a sua importância na luta contra a escravidão, né? Mas era isso, é uma lei que na prática nunca foi posta em prática, né? Porque foi no final de 85, a abolição foi aprovada em 88. Se tivesse algum que fosse querer se beneficiar dessa lei, né? Tinha que trabalhar 3 anos a mais de graça, né? Trabalhar de graça, né? E é aquilo, ainda ia ter que passar 5 anos sob vigilância total do Estado, né? Então, na prática, essa lei também, não, assim como a lei do ventre livre, não serviu de muita coisa. Essa, se bobear, serviu mais que a do ventre livre, porque a do ventre livre não teve nenhum liberto por ela, né? Não deu tempo suficiente para conseguirem libertar alguém. Enfim, enfim, era isso mais ou menos que queria conversar, né? E a próxima semana eu não vou falar sobre os capoeiras, né? Sobre como eles entram nessa história, mas vou falar de os personagens do movimento abolicionista mesmo, né? Que tem suas ligações com capoeiras, inclusive, né? Talvez eu mencione isso, vou pensar ainda sobre o assunto, vou organizar aqui, né? Mas até então, próxima semana, esse vídeo vai estar no meu canal do YouTube Papo com Grilo aí dentro de uns 15 minutos. Agradeço a todo mundo que curtiu, compartilhar, foi lá dar visualização no meu canal, comentar. Agradeço também quem não é inscrito se inscrever, e por hoje é só.